Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura geral e atemporal. Meu nome é Lívia Barello, eu sou terapeuta, taróloga. Te convido a ficar aqui comigo. Aposto que o tarô tem um recadinho para você. Se você quiser, você pode pegar um copo com água limpa, água filtrada, e essa água vai receber a energia Reiki. Você leva ela junto com você para o ambiente onde você for ficar para assistir essa leitura. No final da leitura, você vai ter a água Reiki prontinha para o consumo. Aí você pode consumir, pode diluir para aumentar a quantidade, pode congelar, tá? E você pode inclusive oferecer para os seus bichinhos de estimação ou para suas plantas. Eles gostam muito, sabe? É muito bom para eles a água Reiki. Essa leitura vai ser uma leitura com opções. Então eu vou pedir para que você escolha agora a sua opção. Primeira opção, lua rosa. Segunda opção, lua azul. Olha, aqui se conecta. Você pode sim se conectar com as duas opções. Como é uma leitura geral, o tarot vai mostrar pra gente o assunto que precisa ser mostrado agora. Então a gente vai começar pela lua rosa. Vamos prender ela aqui pra gente não se perder, né? Tá? Então, se você se conectou com a opção da lua rosa, vamos lá. Foca a sua atenção aqui. Começamos com a carta da morte. Arcano maior. Que calor, hein, gente? Hoje tá demais. Espero que o som do ventilador não interfira no som aqui da leitura. Ó, virou a segunda. 2 de ouros. Pagem ou valete de copas. Já uma carta de conselho. Já virou aqui, ó. A roda da fortuna. Vou pegar mais uma carta. Olha, já virou para clarificar a carta da morte. A carta da força, outro arcano maior. Então, para quem se conectou com a primeira opção, a lua rosa, a gente abre o jogo com a carta da morte. Essa carta me mostra que você passou por uma transformação. Uma transformação profunda, porque a carta da morte é uma carta que fala de coisas profundas. Só que assim, não foi qualquer transformação. Essa transformação, porque aqui a carta da morte não fala realmente de uma morte física. Ela fala aqui como se estivesse falando de um renascimento, uma mudança na forma de enxergar as coisas, na forma de enxergar a vida, talvez uma transformação na forma de trabalhar, na forma de lidar com as pessoas, em alguns casos aqui pessoas que você ama muito, tá? Só que essa, que nem eu falei, fala de finais, de ciclo, mudança, mas fala também de desapego,
tá? Então, você precisou mudar a forma de lidar com alguma coisa na sua vida. O que estava te atrapalhando tanto a ponto de você ter que mudar completamente? Foi o seu trabalho? Foi o setor familiar? A forma de lidar com os amigos? Dentro do seu relacionamento afetivo? Embora eu não sinta aqui nessa leitura, se estiver falando da parte de relacionamentos, aí para uma pequena parte das pessoas que vão se conectar, tá? Eu tô sentindo forte aqui o setor de relacionamentos. Que bom, né? Acaba de falar uma coisa e falou outra. O setor profissional e financeiro, tá? Então eu sinto muito forte o setor profissional e para algumas pessoas o setor familiar, tá? E aí a gente tá falando para uma pessoa que tem uma família assim com mais pessoas, tá? Porque só o casal pode ser uma família, mas aqui eu sinto uma família maior. A janela tá aberta, eu espero que não atrapalhe a leitura, o barulho que vem de lá de fora. E que nem eu falei, o barulho do ventilador, mas hoje tá calor demais. Então, mas eu sinto que o setor profissional, financeiro, o que acontece? A gente tá falando de uma pessoa que foi até humilhada, tá? Isso pode ter acontecido de uma forma muito maquiada, camuflada, mas uma pessoa que foi humilhada dentro do ambiente de trabalho, tá? Talvez pelos alguém da supervisão, da gerência, um chefe, tá? Alguém que estava acima. Então, a pessoa foi obrigada a fazer essa transição, embora essa carta mostre também que houve uma certa resistência em fazer essa mudança, viu? Só que foi assim, ó, a pessoa que causou tudo isso, ou a situação, a empresa, seja o que for, ela fez tanto, assim, no sentido de te incomodar, de atrapalhar mesmo, de pisar no calo, que chegou em um momento que essa situação não tinha mais como continuar onde estava. E isso foi o gatilho para que você iniciasse essa mudança. Sem querer, essa pessoa, esse grupo, essa empresa te atrapalhou, te incomodou, em alguns casos, como eu disse, te humilhou tanto, que sem querer acabou te ajudando no sentido de dar um empurrão para que você fizesse essa transformação, tá? E aí, o que acontece com a transformação? Claro, vem algumas dificuldades, ou algumas pessoas prefeririam falar empecilhos, né? Coisas que não estão nos planos, e você soube lidar muito bem com essas coisas, tá? Essa carta da força caindo junto com a carta da morte mostra que você teve um controle assim muito bom sobre a sua vida e sobre o que estava acontecendo, sobre os desafios que você precisou enfrentar, tá? E outra coisa, ela fala de oportunidades. Se você trouxe aqui para a mesa o setor profissional, o setor financeiro, essa carta, as duas cartas ainda juntas falam de oportunidades, tá? Uma oportunidade ou várias que você vai receber, que vai fazer com que você alcance coisas que você sempre quis, só que talvez você não tinha segurança. Mas será que esse lugar onde você está, ou essas pessoas com quem você estava lidando, te davam uma segurança de verdade? Ou será que era uma ilusão? Então, essas duas cartas podem sim estar mostrando que você estava lidando com uma situação que trazia uma falsa sensação de segurança. E aí agora eu peço para que você puxe na memória e faça uma avaliação sincera. Se o que está sendo mostrado aqui bateu com o seu momento atual, você passou por momentos muito difíceis e dolorosos nessa situação, com essas pessoas, nessa empresa, nessa família e tal. Então, será que no momento em que você mais precisou,
Você teve o auxílio? Ou isso é uma ilusão que você acredita inconscientemente? Reflita agora. Ou pode ser depois. Porque é um pensamento muito profundo você parar e pensar isso. É mais ou menos... Nossa, suando. Mais ou menos como se fosse assim. Vamos colocar aqui o exemplo do emprego. Então, você fica trabalhando lá naquela empresa porque tem carteira assinada, é um emprego fixo, é melhor pingar do que faltar. Então, me traz uma segurança. Tenho o vale alimento, tenho a cesta básica, tenho, por exemplo, o plano de convênio médico, tá? Um exemplo, já que eu tô vendo para muitas pessoas, é isso. Tá, então você tem tudo isso. Aí vamos lá. O motivo principal de você estar ali, tá? Claro, ter alguma coisa de volta, né? Você trabalha para que você tenha o pagamento e para que você tenha, como a gente disse, segurança. Por isso que você está conveniado, afiliado, né, a essa empresa, a essa situação. Tá. Quando você mais precisou e você foi lá, primeiro, quando você precisa, tem alguém ali dentro dessa empresa, dentro desse ambiente, para quem você pode correr e pedir um auxílio, um socorro? Tá. Então, para algumas pessoas aqui já vão dizer não. Aí você já vê que a ilusão já é quebrada logo de cara. Vamos dizer que sim, que tenha alguém que é responsável e escuta. Quando você chega lá e conversa com essa pessoa e pede ajuda, pede um suporte, pede um auxílio, essa pessoa realmente te escuta? Ela faz o que está ao alcance dela para te ajudar? Ou a resposta é sempre não e no final das contas você tem que se virar sozinho para controlar esse leão? Tá? Então, a questão é essa. Aí, eu vou além. Você não tem nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de suporte, mesmo que você precise e seja para uma questão muito séria. Tá bom. Mas o que você ganha? O seu salário mensal, ou seja qual for a forma de ganho, dá para você viver com dignidade? Dá para comprar o alimento, para você pagar a água, a luz? Ou será que você está vendendo 9, 10, 11, 12 horas do seu dia por um salário que não permite você nem pagar as contas básicas? Será que você está vendendo o seu tempo, que é a coisa mais preciosa que você tem, por um salário que não permite que você faça o gosto mais simples, por exemplo, dos seus filhos, como comprar uma pizza ou um refrigerante? Será que você está perdendo anos e anos e anos da sua vida em um lugar de onde nunca vai vir um reconhecimento? Ou, na verdade, aconteceu isso, porque lembra que houve uma transformação? Eu imagino que para a maior parte das pessoas isso ficou no passado. Tá? Então, de qualquer forma, essa carta pede para que você observe. Tinha mesmo essa segurança toda e essa estabilidade toda onde você acreditava? A maior parte aqui já percebeu que não. E por isso que houve a mudança. Para uma pequena parcela, como eu disse. Nossa, gente, eu tô morrendo de calor, tô pingando, mas eu não quero aumentar a velocidade do ventilador para não ficar muito barulho. Aí eu tô assim, ó, pingando. Eu vou secando daqui e vocês fingem que não vê daí. Para uma pequena parcela que se conectou, no caso de relacionamento amoroso, o que aconteceu? Esse relacionamento foi tão sofrido, tão desgastante, que provocou em você uma transformação a nível espiritual. Nesse caso, sim. Quem se conectou aqui olhando pelo lado de setor de relacionamentos, tá? Então, ou o que acontece também aqui é que a pessoa pode ter tido um desgosto ou uma perda muito grande, uma morte de alguém da família, ou alguém que foi embora, tá?
Talvez eu esteja falando com pessoas que sofreram com depressão. Talvez você ainda esteja passando por isso. E saiba que se for esse o seu caso, você pode sim pedir ajuda e você deve fazer isso. E inclusive, eu fico muito feliz que você esteja procurando esse tipo de ajuda, como uma leitura de tarô. Porque a verdade é que a espiritualidade pode ajudar a muito uma pessoa que sofre com ansiedade, com depressão. E aí eu quero te deixar um convite para que você participe das sessões de reiki aqui do canal. Eu ia falar assim, ó, que toda semana eu disponibilizo. A semana passada não teve. Eu tive que dar uma parada nos vídeos, eu senti demais o eclipse, o dia que teve o eclipse, né, lunar, e depois os dias de todos os santos, os dias de finados. Eu senti forte a energia nesses dias. E eu tive que fazer alguns trabalhos realmente, né, que fazem parte da minha jornada e do meu trabalho aqui, trabalhos espirituais, e eles me desgastaram bastante. Eu senti isso, então eu tive que me recolher e parar. Mas eu pretendo, a partir dessa semana, retomar. Então você tá convidado e tá convidada. Aí eu secando de novo. Parece que eu tô na sauna aqui. Tá convidado, tá convidada e é muito bem-vinda para participar. A terapia Reiki, ela é maravilhosa para pessoas que sofrem com esse tipo de problemas emocionais, tá? Porque ela desacelera o mental, controla o emocional através da regulação dos hormônios, que são liberados naturalmente pelas glândulas produtoras de hormônios e neurotransmissores. O Reiki faz isso, regular essas glândulas. Sabe, as glândulas que a gente tenta, os hormônios que a gente tenta regular, tomando remédios muitas vezes controlados. O remédio que o médico passa, sabe, para controlar a depressão, por exemplo, ele vai agir nessas glândulas. O Reiki faz isso naturalmente. Então, se você percebeu que você anda se sentindo depressivo, ansioso, triste, desanimado, vem participar, tá? Esse que é o intuito, essa é a função desse canal. Lembra, ele é nosso, esse canal é nosso. E a intenção é ajudar as pessoas que justamente estão precisando desse tipo de auxílio. Um auxílio energético e, por que não, espiritual, né? Então, é isso, tá? O convite está feito. Não fica com vergonha de pedir ajuda se é esse o seu caso. Eu sinto aqui, gente, que tem pessoas que vão se conectar com essa opção, que inclusive estão passando por depressão pós-parto, tá? Saiba que você também pode participar. Inclusive, a terapia mamãe e bebê que eu ofereço é feita através da terapia Reiki. No caso, a mãe e o bebê participam da terapia, tá? É muito bom que acalma o bebê, deixa ele com o corpinho mais relaxado, os músculos, corta as dores. E aí, a mamãe também recebe cuidado, né? Porque, ai, gente, só quem é mãe sabe, a mamãe fica tão desgastada. Meu Deus. E quando o bebê não dorme? A minha menina não dormia. No primeiro 1 ano e meio, ela não dormia. Ela já tinha mais de 1 ano e meio quando ela dormiu a primeira vez, 6 horas seguidas. Hoje eu percebo que eram crenças que eu tinha e causava aquela realidade. Então, mas na ocasião a gente fica desesperada de sono, parece um zumbi, né? A mãe parece um zumbi. Então, se você também é mãe ou mesmo pai, porque hoje os pais participam, né? E tá cansado, desgastado, desgastada, vem participar. Você, no caso, se você for a mamãe, você, se for o papai, o bebê também pode participar. Não tem contraindicação, tá? Então, o convite está feito. Por que eu tô falando tudo isso? Caiu na posição do presente o 2 de ouros, tá? O 2 de ouros. Inclusive, para essas pessoas que se conectaram aqui e a gente está falando da parte espiritual, né? Essa transformação que foi trazida a partir de um desgosto, né? Ou de um trauma, ou de uma perda, mostra que você está lidando muito bem com essa situação, tá? Porque não é fácil, tá? Um período de luto, de perda, não é fácil. Só que mesmo assim você tá, se virando nos 30. Abraçou as transformações e resolveu o que você quer o melhor pra você. E eu só tenho uma coisa pra te falar, parabéns, tá? Parabéns, porque você tá dominando aqui, domando esse leão. O que é o leão aqui, nesse caso? As suas emoções, tá? Para quem conectou o setor espiritual aqui. E ainda a força
caindo nessa posição indica, né, mostra que você é uma pessoa que sabe usar as suas habilidades e isso te ajuda nesse momento difícil. Você tem confiança em si mesmo, em si mesma, e isso foi essencial, tá? Essa sua força interior que te segurou nesse momento. E claro, a carta da força aqui nessa posição mostra que a espiritualidade sempre esteve ao seu lado, tá? Só que você é uma pessoa muito sábia, tá? Então você sabe das suas habilidades, das suas limitações, tá? E você usou tudo que você tinha à disposição, inclusive os seus conhecimentos, para dominar essas emoções, dominar o seu mental. Por quê? Você alcança o seu equilíbrio sozinho, sozinha. Eu tô falando com pessoas aqui que aprendem, gente, coisas. Pessoas autodidatas, sabe? Que se conectam com qualquer coisa ou com qualquer assunto, se propõem a aprender aquilo e aprende ainda a dar uma aula, tá? Então é isso. Você soube driblar esse momento, tá? Com a sua sabedoria, a sua capacidade de enxergar além do óbvio, coisas que outras pessoas não veem. E mais uma coisa, né? É uma pessoa que trabalha duro, tá? Só que essa carta aqui mostra que vem segurança e estabilidade para você, tá? Então, mesmo que você se conectou ao setor espiritual, financeiro, profissional, familiar, vem segurança e estabilidade, tá? E ainda fala que tem a possibilidade da entrada de um dinheiro extra, tá? A carta da força. Então, por quê? E no momento presente, você tá aqui, ó, rebolando bem bonito, se virando nos 30, porque você tem um objetivo. E é isso que tá te segurando nesse momento, tá? Só que essa carta também fala que você tem que encontrar o equilíbrio em alguma relação aí dentro da sua vida, tá? E vamos lá. O setor da sua vida onde você tem que encontrar esse equilíbrio não é esse setor onde houve o renascimento, tá? Onde houve a mudança profunda, onde houve a transformação. Não é isso. O setor onde você precisa fazer a sua alteração é um setor secundário, vamos dizer assim. Então, ó, por exemplo, você trouxe o setor familiar. Você aprendeu a lidar com os familiares e você estava lidando com familiares que abusavam da sua boa vontade, por exemplo. Então, você cortou isso, tá? Só um exemplo, cortou. Só que tem mudanças que você precisa fazer ainda no seu setor profissional, porque lá tem pessoas que também abusam. Não tanto quanto a família. Esse aqui você já controlou, te colocou cada um no seu lugar. Mas tem um colega de trabalho ou alguns que ainda estão pisando na bola. E esses aqui você tem que olhar para isso também. Entendeu o exemplo? Então você trouxe outro exemplo, o setor de amizades. Tá? Tinha alguma coisa que não estava te agradando. Vamos dizer que um amigo que estava se intrometendo demais na sua vida. E você estava achando essa relação tóxica e você cortou isso, tá? E o fundo do deck, estão falando. Vamos ver o que tá no fundo do deck. O setor de amizades. Ó. Tá? A rainha de espadas. Então você cortou mesmo. Principalmente agora, veio o recado bem na hora. Se foi setor de amizades, conhecidos, a sociedade aí ao redor, as pessoas com quem você lida, você cortou algumas coisas. E a rainha de espadas mostra isso. Houve cortes porque a pessoa estava abusando, tá? Ou as pessoas. Então tinha um setor profissional, um setor principal onde as pessoas faziam isso. E houve a transformação. Tá? Você cortou, só que tem coisa ainda que você precisa cortar aí. E aí essa carta tá pedindo isso, tá? Algum lugar ainda precisa de um certo equilíbrio, tá? Ou vamos dizer que você fez os cortes que precisava dentro do setor de relacionamento, tá? Você cortou, a pessoa tava sendo muito abusada, colocando as asinhas de fora, você cortou isso, tá? Só que não adianta nada você colocar o seu bem, o seu amor, o seu amado no lugar,
Só que lá no seu setor profissional, tem gente que continua abusando. Ou então, um exemplo, a sua mãe, seu irmão, seu primo, continua abusando. Não adianta cortar de um lado e deixar do outro. Você tem que se colocar em primeiro lugar sempre. Entendeu o exemplo? Isso que eu tô sentindo aqui. Então, presta atenção. Qual é o setor onde você tem que tomar essa atitude, tá? Lembra que não é o setor principal, que é onde houve a transformação, mas é uma coisa que em uma escala menor pode significar mudanças grandes. Lembra? Pequenas transformações trazem grandes mudanças, tá? Outra coisa que fala que você tá tendo que se virar entre duas coisas aí. Pode ser esses dois setores que me mencionou aqui, tá? Isso é temporário, tá? Essa carta aqui mostra que isso é temporário. Por quê? A gente já viu que essas transformações vão trazer mudanças para o seu dia a dia, para sua rotina, tá? Só que para que isso aconteça, para que esse período onde você tá tendo que se virar para dar conta de tudo, para que ele seja temporário, tá? Porque essa carta mostra que é uma coisa que é temporária. Para que isso aconteça, é necessário que você tome decisões, porque vem oportunidades para você, tá? Oportunidades vêm aí nos seus caminhos. E isso está próximo de acontecer, mas quando acontecer, é necessário, é preciso que você se posicione. Não fique em cima do muro. Toma uma posição de um lado ou de outro que você escolha. Lembra, as mudanças acontecem a partir de transformações, mas nesse caminho, muitas vezes a gente tem que fazer escolhas. Então você tá indo pelo caminho e vem a oportunidade. Nunca vem uma oportunidade. O caminho se divide, vai ter bifurcação. E aí você muitas vezes tem que escolher por um lado ou pelo outro. Não importa, tá? Ouça a sua intuição e escolhe e vai, tá? Então não perde a oportunidade. Preso ou presa em padrões antigos de comportamento, sabe? Coisas que aconteceram no passado e te machucaram demais. Só que lembra, você mudou. As coisas mudaram, então não se prenda a esses padrões na hora de tomar essas atitudes que vão se apresentar pra você, tá? Se você trouxe o setor de relacionamento amoroso aqui pra mesa, lembra que houve uma transformação, alguma situação dolorosa que vocês passaram. Muitas vezes a perda de um familiar, então vocês passaram pela situação juntos, tá? Nesse caso, essa carta fala pra mim que tudo isso que vocês passaram, embora tenha sido difícil na ocasião, fez com que o compromisso de vocês ficasse cada vez mais sério, tá? Então isso vem dos dois lados, tá? Lembra, transformações. Só que assim, se foi o setor de relacionamento, os dois passaram por transformações. Não foi só uma parte. E aí, quando a gente transforma, o que acontece? A gente se abre, a gente passa a olhar do lado pelo ponto de vista do outro, a gente fica mais compreensivo, tá? E aí eu sinto uma pessoa, na verdade os dois, que querem se comprometer agora com a relação. Antes um lado só que estava interessado em se comprometer, e agora os dois lados estão, tá? Se você trouxe o setor de relacionamento amoroso. Caiu a carta do valete de copas ou pajem de copas, representando o seu futuro. Então essa carta fala de uma fase de mudanças. Se você trouxe o setor de profissional e financeiro, pode falar de um novo emprego, uma nova oportunidade, uma forma diferente de trabalhar, uma forma diferente de ganhar dinheiro, ou um projeto que você vai colocar em prática, algum empreendimento, mas é alguma coisa que dependia da sua criatividade, dos seus dons, das suas habilidades, e isso você tem de sobra, tá? E essa carta mostra isso. Mostra também que no futuro, se você, porque ela caiu na posição de futuro, lembra? Mostra você cheio de energia,
de vontade de fazer as coisas, cheio de uma energia criativa, tá? Mostra você se libertando de padrões que te amarravam no lugar. Isso vai ser muito bom, porque se você tem esse empreendimento, essa ideia, esse negócio para tocar aí, para colocar em prática, para tirar do papel, essa carta mostra que esse período de criatividade vai ser muito vantajoso para você, tá? E pede para que você aproveite isso. Por quê? Quando estiver no auge dessa animação, dessa vontade de fazer, pede para que você aproveite para descobrir e explorar coisas que podem ajudar, inclusive, esse seu negócio, tá? Ou ajudar você a lidar com essa nova forma de trabalhar, tá? Porque ela fala que você vai estar muito receptivo, muito receptiva, aberto, aberta a enxergar de um outro ponto de vista as coisas que vão aparecer para você. Se você se conectou com uma leitura, deixa eu ver, dessa semana dos inscritos aqui do canal, pedia, se eu não me engano foi nessa, pedia para que houvesse um certo aperfeiçoamento na forma de trabalhar. Pode ser que seja isso, tá? Então essa carta mostra você já se aperfeiçoando, então você vai tirar da ideia e vai colocar em prática, tá? Porque vem inspirações para você e você aceitando essas inspirações, você aceitando as ideias que vêm através da sua intuição, tá? Você deixando de lado o preconceito que você mesmo tinha, você mesma, né, tinha com as ideias que chegavam até você, coisas que pareciam tão bobas, algumas, eu tô ouvindo aqui a palavra ridículas. Você achava que as coisas que chegavam na sua intuição eram ridículas, mas não, talvez fossem a resposta para o que você tá precisando, tá? E aí você passa a perceber que tudo isso faz sentido. Não tem nada de ridículo em ouvir a intuição. E você se torna mais confiante, tá? Essa carta cai no futuro. E aí, como conselho, caiu a roda da fortuna. Engraçado como o tarô vai contando uma história aqui, né? E uma carta complementando a outra. A roda da fortuna no conselho. Primeiro, que fala de mudança de ciclo, tá? Então, só que é uma coisa causada pela espiritualidade maior, pelo Criador, pelo universo. Uma nova fase. Fala de evolução, fala do ritmo da vida. Cada coisa tem o seu momento, cada coisa tem a sua hora. Fala de livre-arbítrio, mas o que eu sinto aqui é essa roda girando e te beneficiando muito, tá? Eu sinto que você estava embaixo aqui nessa roda, e agora o que acontece? Você sobe, tá? Por quê? A roda não roda à toa. A roda vai rodar, né? O Criador, o universo, vai fazer essa roda girar quando você faz a sua parte. Então aqui mostra que você fez a sua parte. Lembra que houve a transformação e a mudança? Você fez a sua parte de forma honesta. Você focou na solução e não no problema. E é isso que fez o Criador entender, o universo entender que essa roda tinha que girar. Lembra? Tudo é energia. Tá? Então você fez o universo entender que você queria que essa roda girasse. Tá? Você se esforçou, você cuidou, você reorganizou a sua vida, a sua mente, o seu emocional. E aí é isso que vem para você, mudanças, movimentos do universo, as leis divinas conspirando e trabalhando a seu favor. Tá? Movimentos do universo, mas não são movimentos aleatórios. É um planejamento divino. Mudanças e transformações que foram trazidas pelo universo, mas causadas também por você. Tá? Um momento de confusão acabou. Chega de repetir os mesmos erros. Como algumas pessoas falam, você queimando o karma, acabando com essas pendências. E a roda da fortuna pede para que você acredite, tá?
É interessante que a Roda da Fortuna fala das leis universais também. E aí fala de confiar, me veio aqui a palavra confiar. E muitas pessoas confundem, porque acham que confiar é não fazer nada. A pessoa é assim, ó, é 8 ou 80. Então, algumas pessoas falam que confia, mas na verdade não confia, tá? Porque ela entrega na mão do Criador, mas continua preocupada, continua não dormindo. E aí eu não tô dizendo que é fácil não confiar, tá? Mas eu tô dizendo como que funciona. Então, eu falo que confio, mas eu falo da boca pra fora. Porque eu entreguei na mão do Criador para que ele acerte conta de internet para mim, por exemplo, mas eu fico aqui me remoendo, querendo uma solução agora. Então, eu não confio de verdade. Porque as coisas, quando eu entrego na mão do Criador, é no tempo dele, tá? Ou algumas pessoas pensam assim, ah, é confiar, então eu não faço nada. Também não é isso. Confiar é você fazer a sua parte, acreditando que o universo vai fazer a parte dele. Então quer dizer que porque eu entreguei, um exemplo, as minhas dívidas na mão do Criador para que ele resolva a situação para mim, aí eu vou cruzar os braços e parar de trabalhar aqui? Não, eu continuo fazendo a minha parte, tendo a confiança de que ele vai me trazer visualizações, vai me trazer os clientes que eu preciso, tá? Vai me trazer ideias criativas para que eu coloque mais coisas em prática. Isso é o confiar. Só que eu tô falando com alguém aqui que já entendeu isso, tá? Então, o conselho quando a gente olha pelo lado de conselho, tá? Pede para que você confie, tá? Se você não tá fazendo isso ainda. E se você já tá fazendo, pede como conselho para que você continue fazendo exatamente o que você vem fazendo até aqui, tá? Porque, como eu falei, o universo tá se movimentando e esse movimento é a seu favor, tá? Você vai subir aqui nessa roda. E não esquece, corta. Ó, o que tá atrás aqui? 7 de espadas. Corta esses engraçadinhos que querem se aproveitar de você, tá? Ou do seu momento, ou da sua boa vontade. Tá bom? Então, é isso. Espero que tenha conversado com você a leitura, espero que você tenha gostado. E se você colocou a água para receber energia reiki, agora é só você consumir, tá bom? E eu te convido para ficar e acompanhar a próxima leitura. Se você quiser, se você se sentir à vontade, pode ser que venha algum recadinho lá para você também. E a gente já vai iniciar aqui a próxima. Vamos lá. Trocando aqui. Vamos lá, para quem se conectou com a segunda opção, a lua azul. Vou prender aqui. Tá? Então, vamos lá. Foca a sua atenção aqui. Vamos ver o que o tarô tem para te mostrar. Se você ainda não pegou a água, dá tempo, tá? Pega um copo com água limpa e deixa aí próximo de você. A água vai receber a energia dos cristais reiki. Depois é só consumir. Vamos lá. O tarô tem para mostrar. As de copas. A roda da fortuna. Vou aqui a roda da fortuna. Outro arcano maior. O Papa ou o Hierofante. Conselho. Conselho. 5 de espadas. Deixa eu ver uma carta. Vai ficar o As de Copas. A Imperatriz. E o que tá
tá no oculto. 6 de paus, fundo do deck. Então, para quem se conectou com a segunda opção de leitura, a lua azul, a gente abre o jogo com a carta do As de Copas. E eu estou sentindo aqui que muitas pessoas vão trazer para a mesa o seu setor de relacionamento amoroso, tá? Essa carta do As de Copas, claro, Copas fala das emoções, fala de amor incondicional. O As, todos os Ases falam de reinícios, tá? De novos ciclos, e eu sinto isso aqui. Ela caiu na posição de passado, tá? Então eu sinto que você, independente de ser homem ou mulher, tá? Você pode, a gente pode inverter aqui a situação e tá falando, na verdade, do seu parceiro, da sua parceira, tá? E você vai adaptar. A questão é a pessoa que quis um novo começo, mais pleno, com mais amor, com mais alegria, tá? Uma das partes uma relação mais saudável, onde um olhasse para o outro, para as necessidades do outro, com gentileza, com carinho, tá? Na verdade, eu sinto que as duas partes queriam esse novo relacionamento, mas um dos dois tomou a iniciativa e deu esse passo em direção a uma mudança, tá? Em direção a uma transformação. Você pode trazer outros setores da sua vida para cá? Sim, lembra que é uma leitura coletiva, uma leitura geral, mas eu sinto bem forte aqui o setor de relacionamento amoroso. Ainda mais que caiu a carta do Papa, o Hierofante, e essa carta fala também de casamento, entre outras coisas, tá? Por isso ficou forte aqui para mim. A questão é, nenhuma das duas pessoas no passado estava satisfeita com a relação, mas um dos dois quis mudanças. E um dos dois buscou por uma harmonia. Como? Colocando o relacionamento como prioridade para que vocês alcançassem um estado de equilíbrio, tá? Que não é nem que vocês queriam, é que já se fazia necessário. Essa mudança já se fazia necessária, tá? Então um dos dois teve que tomar essa atitude, dar esse passo. Aqui eu sinto que é você que está se conectando com a leitura, tá? Então você quis uma maior abundância e mais equilíbrio dentro desse relacionamento. Caiu aqui também a carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz, eu já tô sentindo ela com aspectos dela invertida, tá? A carta da Imperatriz caindo aqui nessa situação, nessa posição invertida, fala pra mim o quê? De um casal que tinham hábitos que machucavam o outro, uma forma de agir e lidar que acabava ferindo o outro emocionalmente, tá? Uma condição difícil, onde os dois parece que tinham que estar sempre armados, porque parece que, sabe aquela coisa, você sabe que vai vir um tiro de algum lado, mas não sabe quando vem e nem de onde é, então uma certa ironia na hora de um lidar com o outro, uma falta de compreensão e falta de paciência. E foi justamente isso que cansou. Cansou os dois lados, mas um dos dois deu esse passo para mudar essa situação. Sabe, vocês desperdiçando o tempo um do outro, sendo que poderiam estar oferecendo amor incondicional. E no fundo é isso que os dois queriam. Os dois queriam receber amor incondicional. Só que ninguém queria ceder dentro dessa relação, até que uma das partes acordou. Isso que eu sinto aqui, tá? Então, faltava muita simpatia, faltava carinho,
E em alguns casos faltava até respeito aqui entre as pessoas na hora de conversar, de expor, de lidar com a outra pessoa. Tá? E aí eu sinto isso muito forte. Por isso que foi necessário uma mudança. Ainda existia amor. E o As de Copas mostra isso. Então, antes que acabasse esse respeito, ou a forma, a vontade de um lidar com o outro, alguém tomou uma atitude aqui. Tá? Para que vocês pudessem sair dessa crise, dessas dificuldades, que para algumas pessoas não era crise, mas uma dificuldade na hora de se relacionar. Sabe, quando fica tão cansativo que muitas vezes você prefere que a outra pessoa esteja longe. Já ouvi isso muitas vezes, tá? De pessoas que estavam passando por problema no relacionamento e falavam exatamente assim: olha, eu amo demais, só que tá tão desgastante, eu tô tão cansado, eu tô tão cansada, que quando a pessoa chega eu já fico de mau humor. Já ouvi isso? Você já passou por isso? Se você já passou por isso, fala aqui pra mim no comentário, tá? E eu sinto que tem pessoas aqui que passaram, tá? Então antes que acabasse esse respeito, antes que acabasse o respeito e o carinho entre vocês, você ou outra pessoa resolveu, né, decidiu tomar uma atitude. Porque o que eu sinto aqui é que, inclusive, em alguns casos, a pessoa com quem você estava lidando, ou você, chegava a ser até egoísta, no sentido de nunca pensar nas necessidades do outro, sabe? Eu sinto aqui que um dos lados sempre entregava e o outro só recebia de forma egoísta, sem retribuir a atenção, o carinho, tá? Não era uma troca mútua. E isso estava incomodando uma das partes, talvez o outro lado. E foi aí que a outra pessoa desistiu. Ela falou: não sou obrigada, não sou obrigado a ficar aqui entregando, nutrindo, realizando, fazendo pelas pessoas ou pela pessoa, e eu não tô recebendo o que eu mereço ou o que eu espero. Então eu sinto que a pessoa com quem você tá lidando, tá? Lembra que pode estar invertido. Cortou essa fonte de suprimento e foi aí que a outra parte, tá? Que aí eu sinto que foi você, resolveu tomar uma atitude. Não dava mais pra ficar assim. O desgaste tava acabando com a situação, com a relação. Sabe, o amor é importante, só que só o amor não sustenta relação nenhuma. Precisa muito mais do que amor. É muito bonito esse discurso, mas a verdade é que pra relação dar certo, precisa muito mais do que amor, tá? Precisa de comprometimento, precisa de responsabilidade, precisa de compreensão. Sem essas coisas, nenhum relacionamento dá certo, tá? Porque não existe um casamento perfeito, um relacionamento perfeito. Isso só existe no comercial da televisão, na novela das 9, tá? Então, uma pessoa que olhou com olhos realistas a situação, enxergou os erros. E vou te falar mais uma coisa, não tem problema nenhum em errar. Se é você quem estava entregando menos aqui e a outra pessoa cansou e cortou essa fonte de suprimento, tá? Deu um gelo em você e tudo, não tem problema nenhum você errar, contanto que você reconheça o erro. E agora, corre atrás. Ah, mas eu sinto que você já vem fazendo isso. Eu sinto aqui uma pessoa que já vem, tá? Mostrando pro outro, pra outra, né, no caso, que é amor incondicional o que você quer entregar. Você quer que dê certo, tá? Você vem mostrando isso através dos seus gestos, dos seus atos, e é assim mesmo. Porque palavras, qualquer um pode falar. É na hora de demonstrar que a gente vai ver se a pessoa mudou de verdade. Aí você vem demonstrando, dia após dia, para essa pessoa, que você tá interessado, que você tá interessada, tá? Em fortalecer cada vez mais essas raízes. Sinto pessoas que já têm família aqui, tá? Eu tô sentindo que a carta da Imperatriz tá falando aqui de uma pessoa que se sentiu desrespeitada. E aí a gente pode estar falando do seu parceiro ou da sua parceira. A gente tá falando aqui de uma pessoa que sentiu que teve a intimidade invadida. E eu sinto que aqui o que aconteceu é o seguinte: pessoas se metendo no meio da relação. Observa se isso não aconteceu com vocês, tá?
uma pessoa que se sentiu confrontada, desrespeitada, que teve o espaço dela invadido por outras pessoas. E aí eu sinto forte que pessoas da família, então uma sogra, um sogro, uma cunhada, tá? Observa se isso aconteceu com você ou com a outra pessoa. E na verdade, assim, a gente fala de mulher porque é imperatriz, só que é energia, tá? Então pode ser um homem que teve o seu espaço invadido, poxa, e nada é pior do que isso no relacionamento, tá? A gente quer ter o nosso espaço e a gente quer que os outros respeitem isso, ainda mais se a gente respeita o espaço do outro, tá? Então, se foi isso, eu sinto aqui que você cortou, tá? Que você não permite mais que as pessoas se intrometam na vida do seu parceiro, da sua parceira. Que confrontem essa pessoa e que faltem com respeito como vinham fazendo com ela. Porque eu sinto que, a princípio ou durante algum tempo, as pessoas fingiam que não viam. Só que essa é uma situação insustentável. Todo mundo precisa ser respeitado, tá? Eu sinto aqui xingamentos, para alguns casos aqui, a pessoa às vezes que abandona, ó, vou recolocar aqui, abandona não. A pessoa que deixa a própria casa da família e sai e vai morar às vezes na casa da família do parceiro e tal, sabe? A pessoa deixou tudo para trás, coisas importantes que ela viveu até ali. Para quê? Para se aventurar nessa nova relação em nome do amor incondicional que ela sente pelo parceiro. Mas, sabe, como deve ser complicado, eu nunca passei por isso, mas você chegar nesse outro lugar e ser desrespeitado, ser respeitada, tá? Então a gente pode, assim, tá falando com pessoas que estão lidando com essa situação, tá? Essa condição de desrespeito que foi imposta pro seu parceiro ou pra sua parceira pegou tão fundo nessa pessoa e criou uma espécie de um trauma que mexeu até com o setor financeiro de vocês, tá? Lembra, tá tudo ligado. Se o seu parceiro ou sua parceira não tá bem emocionalmente, você não vai ficar bem emocionalmente. E se vocês não estão bem emocionalmente, aos poucos o desequilíbrio vai tomando conta dos setores da vida. É assim que acontece, funciona com todo mundo. E isso afetou até o seu setor financeiro. Então agora, com essas mudanças que você impôs, tá? Ou lembra que pode estar invertido aqui a história, que o seu parceiro ou sua parceira impôs, isso vai mudar. E vocês vão ver essa diferença com o tempo, até no setor financeiro de vocês, na saúde dos dois, tá? Porque eu sinto pessoas que estavam assim se sentindo despedaçadas. E não era um lado só. Lembra? O que acontece com um afeta o outro. Então eu sinto pessoas que estavam realmente passando por problemas emocionais. E isso aqui tá ficando para trás agora com a carta da Roda da Fortuna, mostrando um novo período, tá? Uma renovação no seu relacionamento, no seu casamento, no seu noivado, tá? No seu campo sentimental. Essa mudança já tá acontecendo, caiu no presente, tá? Então, você deve se perguntar, como que vão ficar as coisas? Você é quem vai dizer ou determinar através da sua forma de agir, de pensar, tá? Talvez fosse bom você conversar com essa pessoa e explicar tudo que você viu, tudo que você percebeu, porque ela tá se sentindo sozinha, tá? Então, não deixa a pessoa se sentir sozinha dentro de um relacionamento, ainda mais se é ela que tá junto com a sua família, dentro da sua casa, tá? Dá uma facilitada para essa pessoa. Mostra para ela que o período conturbado ficou para trás, que você quer mudanças, que você quer entregar amor incondicional, que você quer que o período de brigas realmente fique lá no passado, que você quer o final das discussões, tá? Porque essa carta indica uma nova fase no relacionamento de vocês. Que nem eu falei, eu senti aqui relacionamento amoroso nessa tiragem, tá? O Papa caiu no futuro, fala de casamento. Mostra aqui pra mim também quem era casado, um casamento conturbado, tá? Difícil, mas que agora, a partir dessa roda girando aqui, vai mudar. Porque vem um momento mais pleno e feliz para vocês, tá? Essas duas cartas juntas indicam essa mudança para o casal. Ou, por que não, para a família. Porque algumas pessoas aqui
Alguns casais, então, já têm filhos. Então, uma nova fase, uma coisa, tá? Ou uma situação, ou um novo período que vocês estavam esperando há muito tempo. E isso vai chegar agora. Como? Através do controle emocional e mental, vocês vão criar uma nova realidade para vocês, tá? Então, não desanima. Deixa essa pessoa a par de tudo que você planeja, porque ela vai te ajudar. Tá? Ela vai te ajudar a estruturar o casamento, a relação, da forma como vocês querem. E nada melhor do que a pessoa te ajudando, né? Quando as duas pessoas estão agindo junto, fica muito mais fácil jogar esse jogo. Não é verdade? E aí caiu aqui também a carta do 6 de paus, né? Na posição de como se fosse oculto no fundo do deck. E ela fala de uma pessoa que está sendo desonesta com você. No caso de ser um casal aqui, com vocês. Tá? Então, presta atenção. Quem é essa pessoa que está fingindo aí, que quer ajudar, mas que na verdade está só interessada em atrapalhar, para que vocês não consigam alcançar esse objetivo que vocês querem. Ou que você quer, se você ainda não abriu para outra pessoa isso. Tá? Então, não deixa ninguém atrapalhar. Tá? Não deixa ninguém atrapalhar esse novo momento que vem para vocês. Porque vem coisas muito boas aí dentro da relação, dentro do relacionamento. Presta atenção nesse alerta, tá? Que o tarô tá te dando agora. Observa as pessoas que estão ao redor. Conselhos. Isso é muito perigoso. Observa quem tá te dando o conselho. Sabe? Às vezes a pessoa tá com a vida mais enrolada que a sua e tá querendo lá te dar um conselho que você nem pediu. Observa isso. Tá? Às vezes é uma pessoa iludida, cheia de crenças, e acha que tal coisa seria melhor para você ou para vocês. E você vai e cai que nem um pato e ainda leva esse problema para dentro do seu relacionamento. Então observa, tá? Outra coisa que essa carta fala, observa as prioridades de vocês, do casal, tá? Coloca na frente o que é importante para vocês. Essa carta aqui fala de valores, tá? Então, o que tem valor para vocês na relação? O que funciona na relação de vocês? Mantenha isso. E o que não funciona, tira, corta fora. Essa carta ainda fala aqui de uma relação duradoura. Mostra pessoas que estão juntas já há alguns anos, tá? Que compartilham os mesmos valores. Então, por isso que as coisas vão dar certo para vocês, tá? Porque vocês querem a mesma coisa, só estavam cansados. Só que agora, essa roda aqui girando mostra vindo uma nova fase para vocês, tá bom? Então, confia. Outra coisa que essas duas cartas juntas falam é para que você respeite os valores, a posição, os costumes do seu parceiro, tá? Fala para que você compreenda e respeite a forma de pensar dele, a forma de raciocinar, as crenças que a outra pessoa tem, tá? Porque isso pode ter provocado muitas brigas entre vocês. E caiu aqui, inclusive veio aqui, essa, no conselho, tá? O 5 de espadas, quando ela vem aqui que nem na posição de conselho, ela fala de um certo medo que pode estar tomando conta de você ou da outra pessoa. Por quê? Porque vocês estão vendo que mudanças estão acontecendo, só que essas mudanças são para melhor. Então pede para que vocês não fiquem com tanto medo, que vocês confiem um no outro, tá? Para que vocês confiem que esses conflitos, esses momentos difíceis ficaram para trás, porque agora os dois estão dispostos a tentar o novo. Então, por isso que é importante que você abra o jogo com o seu parceiro e com a sua parceira. E coloque ele ou ela a par do que você quer, tá? Explica que você está disposto, disposta a retomar o controle da situação, da relação, a entregar esse controle nas mãos do outro também, para que os dois juntos tentem um futuro melhor, tá? Um futuro com boas possibilidades para os dois dentro dessa relação.
tá bom? E aí, embaixo da outra carta aqui no fundo do deck, olha o que tava, a estrela, tá? Uma das melhores cartas que poderia sair, falando de um novo momento para vocês, um momento abençoado, onde a espiritualidade, você tem mais isso, tá? Que é interessante falar aqui, que eu vejo que vocês se abriram para a espiritualidade, e isso também está trazendo uma mudança, tá? Vejo pessoas se abrindo ao amor incondicional do Criador, se abrindo, sabe? Se colocando à disposição de Deus, realmente confiando e tendo fé que dias melhores virão, entregando o casamento nas mãos do Criador, entregando o seu casamento na mão do Mestre Jesus, tá? E isso tá fazendo toda a diferença, eu não poderia deixar de falar aqui. Quando o casal olha junto nessa direção, não tem como dar errado, as brigas ficam para trás, desentendimentos, rivalidade, tá? Porque os dois se abrem para esse amor incondicional do Criador. Então, isso também fazendo com que o momento difícil fique para trás, tá? E vai valer muito a pena mesmo para vocês. A melhor coisa que vocês poderiam fazer agora. Ai, é isso. Nossa, linda. Linda essa leitura. Então, ó, confia. Outra coisa, você tá lidando com a Imperatriz, tá? Essa pessoa com quem você tá lidando, seja homem ou mulher, ela estava ferida, tá? Sem credibilidade. Não estavam entregando o amor incondicional que ela precisa e merece. Agora que você mudou a forma de agir, ou talvez seja você aqui, tá? A Imperatriz. Agora que mudou a forma de agir com essa Imperatriz, ela vai florescer, tá? Porque a Imperatriz entrega o que tem de mais precioso. Ela nutre, ela acolhe, ela protege, tá? Então confia aí nessa sua Imperatriz, nesse seu Imperador. E eu espero que você tenha gostado da leitura. Conversou com você essa tiragem? Não esquece de dar um like no vídeo para me ajudar. Ó, se você colocou sua água, agora é só consumir, tá? Pode diluir, pode congelar, pode dividir com os bichinhos de estimação, com as plantas, tá bom? É muito bom para eles. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Ainda tem a aplicação de Reiki essa semana. Se você não é inscrita no canal, se inscreve para não perder, tá bom? E é isso. Até a próxima leitura. Que o Criador abençoe os seus caminhos hoje e sempre.